Olá, vamos resolver um exercício sobre a distribuição normal. Então, temos aqui o tempo gasto de estudantes de ciências contábeis para a realização de uma avaliação de estatística tem distribuição normal. Então, aqui o exercício já nos dá a direção que trata-se de uma distribuição normal com uma média de 120 minutos e um desvio padrão de 10 minutos. Ao selecionarmos um aluno ao acaso, determine as probabilidades de um aluno terminar a avaliação antes de 110 minutos. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos usar essa fórmula para padronizar os valores da tabela. Então, nós vamos buscar em Z um valor de X, que na nossa letra A é 100, menos a média o exercício nos deu, que é 120 minutos, e um desvio padrão, dado por sigma, de 10 minutos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou resolver x, 100 menos 120 dividido por 10. Então, nós temos menos 20 dividido por 10. Então, menos 2. Ok. O que nós vamos fazer agora? Então, eu vou desenhar a curva, que ela é muito importante. Lembre-se, a curva tem 0,5 no eixo negativo e 0,5 no eixo positivo, dando um total de 1. Mas como eu vou usar essa curva para esse exercício? Então, nós temos assim, que vou desenhar, aqui nós teríamos o 0, certo? A nossa média, ela é igual a 120. E o nosso x, que é o que nós estamos procurando, ele equivale a 100. Nós queremos saber a forma do aluno terminar antes de 100 minutos. Então, antes de 100 minutos, é essa área que nos interessa. Mas como eu faço para usar Z? Então, em Z, nós vamos procurar quanto equivale menos 2. Então, nós temos a tabela aqui, 2,00. Então, a nossa área em Z, que equivale a menos 0,2, lembrando que o sinal só mostra a posição que ele está no gráfico, é de 0,4772. Então, para a gente entender se nós vamos somar ou diminuir, a nossa média, seria o 120, que é o 0, e o nosso 100, substituindo por Z, é 0,4772. Nossa área que nos interessa é antes de 0,4772. Concordam comigo que a tabela me dá essa área que eu acabei de fazer pontinho? Então, o que nós fazemos para encontrar esses valores anteriores? Nós pegamos 0,5 e vamos diminuir por 0,4772. Então, a nossa área corresponde a 0,0528 ou 5,28%. Nós temos agora a nossa letra B, do aluno terminar a avaliação entre 90 a 110 minutos. Então, o que nós temos? Nós temos o Z1, que equivale a 90, é o nosso primeiro valor de X, 90 menos 120, que é a média, dividido por 10, que é o desvio padrão. Então, 90 menos 120 menos 30, dividido por 10, então, menos 3. Então, a área, 90, nós vamos achar 0,3, menos 0,3. E o nosso Z2, 110 menos 120, dividido por 10. Então, nós temos menos 10 dividido por 10, menos 1. Então, pegando a nossa área, 0,
O nosso 90, supondo que a nossa média é 120, o 90 vai estar mais ou menos aqui e o 110 também antes da média. Só que substituindo o valor de 90, ele é menos 3 e substituindo o valor de 110, ele é menos 1. Então, o que nós vamos fazer na tabela Z? A área que nos interessa é entre essa área. Nós vamos achar quanto Z equivale a menos 3. Então, Z equivalendo a menos 300, ele equivale a 0,4987. E vamos achar o quanto vale Z a menos 1. Então, menos 1, 0, 0, 0, 3413. Ok. Concordam comigo, gente, que a área de menos 3 a 0 é toda essa área? Que começa do menos 0,3 e vai até o 0? E concordam comigo que a área que equivale a menos 1 até 0 é essa em pontinho? Então, o que nós fazemos quando nós temos uma área no mesmo eixo? Nós vamos pegar o valor da maior, o menos 3, que corresponde a 0,4987, e vamos diminuir pela área do menor. Então, gente, aqui, vou só fazer essa conta, então 0,4987 menos 0,3413. Então, a probabilidade é de 15,74%. Vejam, gente, a questão de regras, né, para resolver esse tipo de exercício, a gente tem que entender o antes. Então, o 100, ele estava antes da média, então nós vamos diminuir. Nesse caso, nós temos valores que, quando eu substituir por Z, eles estão antes da média e estão no mesmo eixo. Então, o que a gente pode pensar? Se eu tenho Z1 e tenho Z2 no mesmo eixo, nós encontramos sempre o valor maior e vamos diminuir pelo menor. Por quê? A área corresponde a esse total e a área de 1 até 0 a esse total menor, tá? Temos a letra C também nesse exercício, que é um que vocês estão apontando dúvidas, né? Então, do aluno terminar a prova depois de 130 minutos. Vamos padronizar 130 menos a média, que é 120, dividido por 10. Então, temos 10 dividido por 10, 1. Ok, então, vamos fazer o nosso desenho aqui da curva, né? Ficou um pouquinho tortinha, mas não tem problema. A nossa média é 120, só que eu quero saber de 130 para frente, tá? Só que o 130, substituindo por Z, ele corresponde a 1. Então, o que eu vou fazer com esse 1? Achar na tabela Z, ó. O 1 corresponde a 0,3413. 0,3413. Só que a área que me interessa não é acima de 130 minutos. Vamos observar que a nossa média, né, que é dada por Mi, ela é 120. E eu quero saber depois desse tempo. Então, o que eu faço? A área Z igual a 1, ela é esses pontinhos aqui que eu acabei de desenhar. Só que o que me interessa é de 1 até o mais infinito. Então, nós fazemos o quê? 0,5, que corresponde a todo esse total, menos o valor de Z encontrado. Então, 0,5 menos 0,3413. Então, a probabilidade é de 15,87 ou 15,87%. É a probabilidade de um aluno terminar a prova depois de 130 minutos, ok? Então, exercícios com distribuição normal, o que é importante? Interpretar que ele é uma distribuição normal. Então, ele vai falar: tem distribuição normal, é normalmente distribuído. E o que mais o problema vai me dar, professora? Ele vai me dar uma média qualquer
e um desvio padrão qualquer também. Lembrando que aqui é populacional. E depois ele vai me dar um valor de x. Então, nós padronizamos utilizando a equação do z. Vejam, gente, o desenho, ele é muito importante para a gente conseguir interpretar. Então, vão substituindo os valores do problema pelos z encontrados. E aí, nós vamos analisando as palavras. Antes de 110. Por que eu diminuí antes de 110? Porque ele estava abaixo da média, né? Entre 90 e 110. Estavam na mesma área e eu tinha duas áreas para somar. E depois de 130, nós também diminuímos porque ele quer saber de 1 para frente, ok? Então, esse é o nosso estudo sobre a distribuição normal. Grande abraço, até mais!